Estamos de volta. Vamos lá. Então, continuando aqui com as demissões, né, com as faltas puníveis com demissão, nós vamos falar de uma que eu já até comentei com você. Inclusive, nós colocamos as penalidades que são aplicadas a ela lá dizendo no inicinho da nossa análise que elas poderiam ser cumuladas com as penalidades que nós veríamos. Então, a improbidade administrativa é realmente algo muito sério para a administração. Tanto é que a gente tem uma lei que regulamenta, né, esse tipo de ato. Ela vai dizer sobre a ação que se tem quando nós temos um ato de improbidade administrativa, quais são as penalidades. Então, veja, o servidor ele é demitido e ainda no processo judicial pode ser decretada a perda da função pública dele, a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade dos seus bens e a condenação ao ressarcimento ao erário. Então, é algo bastante sério, né? Insubordinação grave em serviço. Querido, veja que aqui ele diz insubordinação grave. É claro que a gente não pode ficar, né, nas mãos do superior, porque muitas vezes você vai pensar assim, professora, mas insubordinação é algo extremamente subjetivo, realmente. Mas a insubordinação grave, ela é algo latente, ela é, né, visível. Então vamos colocar assim, um servidor na repartição que ele nunca obedece regras de superiores hierárquicos. Ele sempre descumpre as determinações do órgão. Solta lá uma portaria, ele não faz. Solta uma resolução interna, ele não cumpre. Isso é insubordinação grave. Então, diante dessas atitudes cotidianas, ele vai poder ser demitido. Ofensa física em serviço a servidor público ou a particular. Aí destaque aí no seu material. Salvo em legítima defesa dele ou de outrem. Então, vamos imaginar assim, ó. Você tá lá trabalhando, né? Vamos colocar aqui um servidor lá do INSS. O pessoal do atendimento são pessoas que têm um desgaste emocional por causa do atendimento muito grande. Então, a pessoa tá num dia ruim, aí vem um usuário e começa a gritar com ele, a discutir, e aí ele tá lá com um grampeador na mão, e aí ele taca o grampeador na cabeça do usuário e causa no usuário uma lesão, né? Uma pessoa desmaia e aí aquele fuzuê todo. Aí, querido, não houve legítima defesa, nem dele nem de ninguém. Ele ficou irritado, perdeu as estribeiras, o controle e partiu para ofensa física. Não pode. Ele vai responder e a penalidade aplicável vai ser a penalidade de demissão. Agora, se na exaltação ali daquele momento, o usuário, sem que o servidor nada tenha feito, ele fica nervoso porque ele já está lá várias vezes, ele já pediu, já foi de uma repartição na outra e etc e tal. Ele avança no servidor e a única coisa que o servidor tem é um grampeador nas mãos e ele taca na pessoa para poder afastar a ofensa física que aquele indivíduo quer provocar nele, aí tudo bem. Agora, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, a legítima defesa é uma linha muito tênue. Por quê? Porque ela tem critérios para a existência dela. E um desses critérios é a proporcionalidade e a razoabilidade da medida. E isso é subjetivo. Quem vai avaliar se naquele ato houve ou não legítima é o juiz, né? Ou então, num caso aqui, as comissões, né, processantes ali dentro do processo administrativo disciplinar. Então, isso é muito subjetivo. O que eu te recomendo? Jamais, querido, né, parta para ofensa física, ainda que seja um caso de legítima, né, que você entenda que ali é legítima defesa. Acho que correr é melhor, né? A gente sai correndo e tá tudo certo. Por quê? Porque configurar a legítima é uma linha muito tênue. O espaço que você tem para sair dela é muito grande. Mas, lá na sua prova veio falando que pode ter ofensa física em caso de legítima defesa dele ou de uma terceira pessoa. Ok, tá correto. Porque realmente não é algo absoluto. A gente tem a admissão aqui de uma exceção. Simbora. Procedimento desidioso. A desídia é a preguiça, tá? Então, o cara é
preguiçoso, né? E aqui, ó, falta ao dever de diligência no cumprimento das atribuições. Então, não é que você tá com uma preguicinha. É porque você é uma pessoa que deixa tudo para depois. Sempre as suas atribuições, elas estão atrasadas. Você vive atrasado no serviço, não é no chegar, não. É no entregar os prazos. Então, você age com desídia. E esse procedimento desidioso, ele é punível com demissão. Então, a coisa é séria, né? Não é brinquedo, não. Revelação de segredo de que teve conhecimento em função do cargo ou do emprego. Por exemplo, você está num órgão e você toma conhecimento de uma licitação e você sabe o valor do orçamento e esse valor do orçamento não vai ser publicado no início da licitação. Eles vão fazer um regime diferenciado de contratação e aí você toma conhecimento do valor do orçamento que só é publicado após a abertura das propostas. E aí você conta essa informação para um indivíduo que vai participar desse procedimento licitatório, né, e que você quis privilegiá-lo. Talvez, né, a pessoa esteja recebendo ali até mesmo uma propina em razão disso, mas ela contou um segredo, né, que ela detinha em razão do cargo. Demissão é a penalidade aplicada. Vimos as faltas? Vamos lá. Informações importantes. A demissão ou a destituição de cargo em comissão incompatibiliza o servidor para uma nova investidura, veja, pelo prazo de 5 anos. Mas a gente não pode pegar só essa informação. A gente tem que ler a segunda informação. Ainda que haja transcorrido esse prazo de 5 anos, a nova investidura do servidor que foi destituído ou que foi demitido, se ela ocorreu porque ele causou prejuízos ao erário, aos cofres públicos, ele só vai poder ser investido se ele tiver feito o ressarcimento. Então, vamos lá. Qual que é a regra? A regra é, fui demitido, estou incompatibilizado para exercer função pública federal pelo prazo de 5 anos. Porém, fui demitido em razão de prejuízos que causei ao erário. Então, eu tenho que ressarcir esses prejuízos. Se eu não ressarci ainda, mesmo já tendo passado 5 anos, eu não posso ser reinvestido numa função pública federal, porque eu tenho que primeiro efetuar o pagamento. Eu tenho que primeiro ressarcir os cofres públicos. Outra informação importante: cassação de aposentadoria. É cassada a aposentadoria do inativo, né, da pessoa que está em inatividade funcional. Eu já me aposentei e não exerço mais nenhum tipo de função pública. Se eu, na ativa, eu tiver praticado um ato que fosse passível de demissão ou de destituição, né, aqui do cargo em comissão, mas no caso específico que fosse passível de demissão. Então, por exemplo, durante o tempo que a pessoa estava em atividade, era servidor ativo, ela foi lá e revelou um segredo, aquele que eu contei para você da licitação e etc. Só que esse fato só foi descoberto depois que essa pessoa já havia se aposentado e já estava em gozo do recebimento do benefício de aposentadoria. A aposentadoria dela é cassada. Por que, Gláucia? Porque ela não pode ser mais demitida. Ela não está na ativa. A demissão é para o servidor em atividade. Ela, então, como está em inatividade, a penalidade dela é tchau para a aposentadoria. Professor, é o que eu estou entendendo? Ela fica sem a... Exatamente. O demitido, ele não vai ser desligado definitivamente da administração pública e não vai mais receber como servidor, porque ele já não é mais. Aquele que cometeu essa falta quando estava na atividade e já se aposentou, quando ele for punido, demissão para ele não adianta, porque ele já está em inatividade. Então, como que eu vou penalizar essa pessoa? Retiro dela a sua aposentadoria. Então, a cassação à aposentadoria também
é uma penalidade aplicável às faltas puníveis com demissão, mas para os servidores que já estão em inatividade, ok? Nosso último ponto aqui é a prescrição das faltas administrativas. E nós temos 2 prazos prescricionais. Gláucia, o que é a prescrição? Prescrição, gente, é a perda do direito de ação. Então, aqui, o poder público, pelo decurso do tempo, ele vai perder o direito de agir e punir o servidor pela falta que ele cometeu. Então, é como se fosse assim, olha, administração, se fosse tão importante para você assim punir essa falta, você não teria deixado o tempo passar. Então, eu não posso, eu, servidor que cometi uma falta, ficar o resto da minha vida suscetível a uma penalidade. Então, por isso, a lei exige pressa da administração. E isso acontece também, não é para beneficiar o servidor, é justamente para forçar a administração a efetivamente penalizá-lo. Porque se ela deixar o tempo passar, não vai haver possibilidade de punir esse servidor. Então, isso causa, né, gera reflexos dentro da própria administração. Então, vamos ver, olha só. Prescreve em 2 anos, ou seja, o prazo é de 2 anos para que a administração puna o servidor quando ele cometer falta suscetível à penalidade de advertência e suspensão, leve e média. Então, 2 anos para as penalidades leve, advertência, e média, que é a suspensão. Mas, se a falta ela for punível com demissão ou com cassação de aposentadoria, aí a gente já tem um prazo maior. 5 anos, se for para uma penalidade grave. Então, lembrando, 2, advertência, suspensão. 5, demissão, cassação de aposentadoria para quem está em inatividade. Último ponto, antes de a gente passar as questões, né, de concurso público, para a gente poder fixar a nossa matéria, é a responsabilidade do servidor. Os servidores, né, eles são obrigados a declarar, no momento em que há a investidura no cargo, os bens que eles têm e, aqui vem dizer, os cargos públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos ou não pela vedação constitucional, quero que você destaque isso, abrangidos ou não pela vedação constitucional, devendo fazer prova de exoneração ou demissão na data da investidura, na hipótese de acumulação constitucionalmente vedada. Então, vamos entender isso aqui. Fui eu, aprovada num concurso público, e vou ser investida no cargo, né? Eu vou tomar posse. A posse é o ato que me dá, né, essa investidura. Então, vou tomar posse no ato, no cargo, perdão. O que eu tenho que apresentar? Eu tenho que dizer para a administração se eu exerço algum cargo público. Gláucia, é possível cumular cargos públicos? Sim, é possível cumular. Né? Como? Nos casos previstos na Constituição. Nós temos, pode ser cumulado se houver compatibilidade de horário. 2 cargos de professor, 1 cargo de professor e 1 cargo técnico e 2 cargos de profissionais da saúde. Esses cargos, eles são plenamente cumuláveis de acordo com a Constituição. Se eu, por exemplo, me tornei servidora e eu já sou professora de uma universidade pública, no momento da minha investidura, eu vou ter que dizer que eu tenho um cargo público de professor que é compatível com este que eu vou assumir na administração. Mas não, professora, eu estou indo para o mapa, eu passei no mapa, mas eu era um funcionário, um servidor na vigilância sanitária de um determinado município. Esses 2 cargos, eles são inacumuláveis. Então, eu vou ter que mostrar para a administração que eu tenho esse cargo
e que eu já pedi a minha exoneração dele no momento em que eu estou me investindo do cargo no Ministério da Agricultura. Então, tem que fazer prova do cargo, mesmo havendo possibilidade de acumulação ou não havendo no momento em que você é investido. No próximo bloco, a gente continua e aí nós vamos ver as questões de concurso. Até lá!